Senhoras e senhores, boa noite. Damos início neste momento à solenidade de abertura do 48º Encontro Regional Sudeste do Fórum de Pró-Reitores de Extensão de Instituições Públicas Brasileiras de Educação Superior, o FORPROEX Sudeste, que integra as comemorações dos 90 anos da UFMG. Assistiremos agora à apresentação do grupo de percussão da UFMG, coordenado pelos docentes da Escola de Música, professores Fernando Rocha e Fernando Chaib. Criado em 1998, o grupo é um projeto de extensão da UFMG. Desde então, tem participado de vários eventos em âmbito nacional e internacional, com diversas premiações. Integram o grupo os estudantes Douglas Rafael, M. Ayô, Marcos Vinícius, Rafael Zeringota e Saul Araújo.
Bom, boa noite a todos. Esse é o grupo de percussão. Eu sou o professor Fernando Rocha, eu coordeno o grupo já há 19 anos. Ano que vem a gente vai comemorar os nossos 20 anos de grupo de percussão. A gente vai fazer uma apresentação bem curta, são 3 músicas. Essa primeira que a gente apresentou, Entrando pelos Canos, é do Hermeto Pascoal. E a gente vai tocar as mais 2. Agora a gente vai tocar uma música de um grupo americano que se chama Hands Ensemble. É uma música só para para qualquer instrumento e eles pesquisam música do mundo inteiro, então eles usam traduções indianas, então tem muita coisa de tradição indiana nessa música, e aqui a gente adaptou usando mais instrumentos brasileiros. E a gente termina depois tocando um arranjo de uma música do Luiz Gonzaga, não tão conhecida, que chama Arapongas. É um arranjo também que junta várias culturas. Ele é baseado um pouco na tradição da marimba, que é aquele instrumento, que é um instrumento que começou no México, então ele tem um pouco a linguagem de como no México era tocado no começo do século XX aquele instrumento, só que adaptado aos arapongas. No meio da música a gente usa um pouquinho de música indiana, algumas coisas, ou seja, isso é um pouquinho a cara do grupo, uma maneira de se aprender música um pouco sem preconceito, sempre com várias coisas, música popular, música erudita. A gente não faz muito essa distinção nesse trabalho, então espero que vocês gostem e bem-vindo ao FMG, a todos que estão chegando aqui.
Para a abertura desta solenidade, convidamos o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Jaime Arturo Ramires. A vice-reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Goulart Almeida. A pró-reitora de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Benigna Maria de Oliveira. O presidente do FORPROEX Nacional, professor Marcos Antônio Cunha Torres. A presidente do FORPROEX Sudeste, professora Jussara Maria de Carvalho Guimarães. A pró-reitora de Extensão da Universidade Estadual de Minas Gerais, professora Gisele Issa Safar. E a pró-reitora de Extensão do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, professora Jeane Davi Silva. Na oportunidade, agradecemos a presença de todos. E com a palavra, o reitor da UFMG, professor Jaime Arturo Ramires, para a abertura desta solenidade e suas considerações. Boa noite a todas e a todos, colegas docentes, técnicos, discentes da UFMG, aqueles que nos visitam, sejam todos muito bem-vindos ao UFMG. É uma honra para nós, para a nossa instituição, neste ano, que é um ano especial pela comemoração dos 90 anos, receber o 48º, é isso, professora Beni? Encontro, né, do Fórum de Pró-Reitores de Extensão da região Sudeste. Sentimos-nos muito honrados. Sabemos dos desafios que temos pela frente. Eu gostaria de não apenas participar da abertura, de dar uma palavra de boas-vindas, mas, de fato, de acolhê-los. Sintam-se em casa. A Universidade, a UFMG, sente-se honrada. Ela é de todos vocês também. Cumprimentar a professora Sandra, vice-reitora, que tem conjuntamente dividido essa missão de conduzir a instituição nessa quadra que, como vocês sabem, não tem sido fácil. A professora Benigna e a professora Cláudia, as grandes responsáveis pela Pró-Reitoria de Extensão na UFMG, o nosso cumprimento, muito obrigado. Professor Marcos, presidente do FORPROEX Nacional. Professora Jussara, presidente da região Sudeste, e as duas nossas colegas aqui representando a Universidade do Estado de Minas Gerais, a Gisele e a Giane, pelo Centro Federal de Tecnologia de Minas Gerais, aqui entre nós, conhecido como Cefet. Posso chamar assim, professor? Perdão. Bom, eu gostaria de ressaltar alguns aspectos que são muito importantes, que são cruciais, não apenas para a nossa gestão, para o UFMG, e acredito
guardam alguma sintonia com os colegas que vão participar deste fórum. Nós estamos atravessando um período que não é apenas de desafio do ponto de vista político ou econômico. Nós estamos atravessando um período que, para além da dificuldade econômica e política, ele nos coloca a questão da discussão ideológica, que não tem como ser dissociada da questão econômica e da questão política. Eu gostaria muito, neste ano, para dizer apenas alguns exemplos, de ter o PROEXT, o PROEST, que vocês sabem a importância que teve, o impacto e a capacidade de articulação. Eu gostaria muito de comemorar que nós tivéssemos mais ações no sentido de iniciativas do ponto de vista do governo central para políticas públicas. E o que nós estamos vendo é exatamente o contrário, com a extinção de secretarias que tinham um papel estratégico, de ministérios, e que tem um impacto direto, profundo no sistema superior brasileiro, sobretudo no sistema público. Ou seja, não se trata apenas da crise econômica ou da crise política. Nós temos uma questão de uma opção ideológica que está por trás disso, de um país que se quer construir a partir de quais premissas? Sabemos da importância que a universidade pública tem no momento, no contexto histórico de tanta desigualdade que o nosso país ainda tem. E quando nós temos uma guinada do ponto de vista de políticas em relação ao que está colocado, fica muito evidente que o papel da universidade ele tem que ser situado numa outra dimensão, numa outra perspectiva. E a dimensão da extensão, sempre indissociada das outras duas que são centrais, que são principais, igualmente, na universidade, ela ganha uma força e um apelo, porque só ela possui algumas características que o ensino não vai conseguir, e muito menos a pesquisa. É a extensão. Eu ainda não sei escolher qual é a palavra, a nossa convidada, a professora Nilma, que está aqui, ela estava presente naquele momento. Há cerca de 6 meses, nós temos posse a nova diretoria da educação básica profissional da UFMG, que incluía o nosso teatro universitário. Na palavra de saudação aos novos diretores, que foi de improviso, como está sendo agora, o que me ocorreu foi que nós estávamos setembro para outubro, se eu não me engano, e que eu tinha solicitado aos nossos colegas do teatro universitário que eles tinham que nos reensinar a resistir. E de lá para cá, todos sabem o que ocorreu nas universidades públicas federais, do ponto de vista de protestos, manifestações das mais variadas ordens, em relação a uma briga, a uma luta intransigente, em relação a uma PEC que projeta um gasto para o país, mas ceifa o que se tem para a educação e para a saúde de uma maneira que é difícil de entender sobre uma ótica, mas muito fácil pela outra, se você tem a questão ideológica colocada. E a UFMG, ela, em um momento, ela aceitou fazer um exercício muito simples. Se nós teremos os nossos recursos congelados
ou corrigidos exclusivamente pela educação, pela inflação pelos próximos 20 anos, que é isso que a PEC aprovada coloca, vamos voltar no tempo. Vamos imaginar se nós tivéssemos tido uma PEC como essa, aprovada 10 anos atrás, porque nós já sabemos quanto nós recebemos de dinheiro nesses 10 anos. É público. E vamos ver se nós tivéssemos corrigido o orçamento exclusivamente pela inflação, quanto nós deixaríamos de ter ganhado. Esse estudo foi feito de uma forma muito simples, simplória, teve uma repercussão no país de norte a sul, que levou a 5 minutos de comentário de um jornalista que eu recuso a falar o nome, para destruir o argumento que a universidade estava mostrando para o país no Jornal das 10, de uma emissora de cadeia nacional, que eu também não quero repetir o nome. Então, o que eu estou querendo colocar é que a melhor maneira para nós resistirmos, talvez, seja de apresentar novas e melhores ideias. Mas a dimensão da extensão, ela tem algo que é muito caro para nós, porque ela tem a chave de poder articular outras dimensões da universidade que o ensino não consegue e que a pesquisa tampouco. E mais ainda, ela é a nossa porta de entrada, de saída. Ela é a nossa porta com a sociedade. É essa a dimensão que, articulada, e só ela consegue dar essa formação que nós tanto queremos e tanto almejamos para os nossos discentes, independentemente do nível da graduação, do mestrado, do doutorado, ou no caso da UFMG, de todos os níveis, porque temos desde o ensino fundamental até o ensino médio, até o doutorado, que é o nível mais alto que a universidade concede. Vivemos tempos difíceis, mas não temos limites nas ações que podemos fazer, nos caminhos que podemos apontar e, sobretudo, na maneira como a universidade pública, gratuita, socialmente referenciada, sempre soube dar a resposta nos momentos mais difíceis da história do país. Com essas palavras, eu queria agradecer a oportunidade, dar as boas-vindas mais uma vez e que tenhamos um excelente encontro. Eu tenho certeza que do Sudeste nós vamos propor várias coisas muito boas para o fórum das outras regiões e saber indicar para este governo que está aí que não é assim que se faz as coisas, que nós vamos mudar. Muitíssimo obrigado. Desejo muito sucesso a todos. Ouviremos agora o presidente do Forpraex Nacional, o professor Marcos Antônio Cunha Torres. Boa noite a todos e todas. Cumprimentar a mesa, magnífico reitor, pró-reitoras presentes, vice-reitora. Eu queria cumprimentar o vice-presidente nacional do Fórum de Pró-Reitores, professor Daniel. Antes de começar, detalhe que, em nome da coordenação nacional do Fórum, dirige os preparativos para a nossa reunião em Porto Seguro. É sempre muito bom voltar a casa. E eu sou nascido, já nem vou dizer que sou exatamente mineiro, mas sou nascido em Minas Gerais. Uma cidadezinha, uma currutelazinha muito bonita, à época, porque já foi destruída, chamada Nova Ponte. E passei minha infância numa cidade próxima daqui, outra currutela também muito bonita, essa eu já nem sei se exatamente existe, chamada Piranga. Existe. Existe? Então tá bom.
onde no trânsito era sempre aqui por Belo Horizonte, vendo essas belas serras, né, que sempre, obviamente, inspiram o nome dessa cidade. Esse olhar para um passado quase bucólico, né, me faz lembrar que nós atravessamos profundas mudanças nesse país. Na minha infância, em que eu viajava num jipe, membro de uma classe média interiorana, muito ligada ao campo, para hoje, numa dimensão urbana, em que viajava num jipe em estradas de terra, sempre com uma noção de tempo e de espaço completamente distinta do que vivemos hoje. E, por mais que eu tenha saudade desse meu passado, eu certamente não quero voltar a ele. E de todas as conquistas realizadas nesse país, por mais que nós tenhamos saudades de passados, nós não queremos voltar ao nosso passado, nós queremos ir para frente. E é com o olhar dos belos horizontes que nós queremos enfrentar os debates que se apresentam a esse fórum. Debates que procuram, ao longo da trajetória do FORPROEX, disputar uma concepção de universidade. Uma universidade que não é de pesquisa. Uma universidade que não é de excelência do ensino. Uma universidade que é socialmente comprometida e, por isso, tem excelência no ensino e, por isso, desenvolve pesquisa. Uma universidade que, em sua trajetória e nas trajetórias formativas propostas, seja capaz de dialogar com o mundo, com prioridades. Nós não queremos deixar, nós, pró-reitores de extensão, não queremos deixar de dialogar com ninguém, nem com o mundo empresarial, muito pelo contrário. Mas nós sabemos o que queremos dialogar com todos os setores. Nós sabemos dos compromissos que estão colocados na trajetória da Universidade Pública Brasileira. E apresentamos isso na carta que colocamos, reafirmamos isso na carta que apresentamos. Nós não nos afastamos, e eu acho que essa é uma grande qualidade desse fórum, em nenhum momento do horizonte do seu compromisso com o público, com o que é gratuito, com o que é de qualidade, com o que está efetivamente comprometido com a inclusão social, com o exercício do respeito à diferença e à construção da diversidade como elemento que nos valoriza, que nos orienta e que nos faz melhores. E por tudo isso, como eu não sou palestrante da noite, eu queria agradecer a recepção desses belos horizontes, dessas universidades que se fazem presentes à mesa, dizer que é uma alegria para todos nós exercitar as nossas diferenças, o debate de ideias e a construção de consensos na luta pelos princípios e referências desse fórum. E que nós teremos justiça. Caô Cabiecile. Com a palavra, a presidente do FORPROEX Sudeste, professora Jussara Maria de Carvalho Guimarães. Boa noite a todos e a todas. Magnífico reitor, professor Jaime Ramires, filho da minha colega de Colégio Imaculada, Cecília. Prazer, professor. Nossa vice-reitora aí, a professora Sandra Goulart. Saudar aí os nossos parceiros, né, a professora Gisele e a professora Giane, da UENG e Cefet. Saudar também o professor Marcos, nosso presidente do Fórum Nacional, e o professor Daniel, vice-presidente. E a minha querida vice-presidente do Sudeste, a professora Eliane.
saudar a todos os pró-reitores e pró-reitores adjuntos aqui presentes, e especialmente aos novos pró-reitores, né, que tem uma turma boa aqui presente nesse auditório. Agradecer às nossas anfitriãs, a professora Cláudia, a professora Benigna, pelo carinho de sempre, que lhes é peculiar, né, este carinho da recepção do mineiro também. Eu não sei falar de cor, como já disse aqui à mesa, embora a expressão de cor, quer dizer, é uma expressão latina que vem do coração, né? Mas eu tenho certeza que o que eu escrevi aqui, o coração ditou para que eu pudesse falar para vocês. A minha fala, ela é simples, ela é rápida, e ela conduz, né, os agradecimentos que nós temos sempre a fazer e que nós acabamos de fazer. Professora Nilma Lino, pela sua eclética formação acadêmica, nós podemos declarar que o seu entendimento quanto à importância da extensão como porta para a sociedade, como bem disse o nosso reitor, para a nossa formação e dos nossos alunos, é também bastante alargada. Nós cremos que a extensão em tempos de crise política e institucional, tema da conferência, né, de abertura, ancoraremos discussões amplas e necessárias para todos nós neste momento. Vamos prosseguindo com as nossas mesas, chegando à acreditação curricular novamente em pauta, e estará por um tempo ainda, pois a discussão perpassa pelo entendimento de que a extensão como responsabilidade social, ação política, educativa e cultural demanda um amadurecimento de não engessá-la em um currículo rígido e inflexível. A curricularização da extensão, ela faz parte, de um lado, do princípio constitucional que dita a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nas universidades e que nós ainda não aprendemos a fazer, e de outro, da necessária conexão da universidade com a sociedade, ressaltando assim o seu papel. Os desafios atuais, através do cumprimento do que diz o Plano Nacional de Educação e o Plano Nacional de Extensão, situam-se no campo da superação de uma visão academicista da universidade, para que ela consiga sair de seus muros, integrando interdisciplinarmente os saberes das comunidades. E neste contexto, a discussão do currículo que queremos é fundamental. Para além dos novos arranjos didáticos, metodológicos, a discussão ela passa por sua base epistemológica, com vistas à construção de projetos sistêmicos, coesos e coerentes, que deem conta das novas linguagens, imagens, lógicas, conceitos, experiências, intersubjetividades, habilidades e competências cognitivas, convergência dos saberes, necessária à institucionalização de uma nova mentalidade pedagógica, necessária ao atendimento das exigências da sociedade e não somente ao atendimento da legislação. Agradecemos, então, ao professor Luiz Melo, Maria Malta, Virgínia Cremasco, pela presença e ideias que serão apresentadas a respeito do tema, mediados pela nossa anfitriã Benigna Maria. A extensão é feminina. Talvez por este motivo o empoderamento tenha demorado um tanto a se estabelecer, a ser reconhecida nas universidades. Mas com o trabalho em rede, acreditamos que os nossos objetivos serão efetivados. Isso nos será informado pelos nossos convidados, Adalberto Mantovani, Larissa Amorim, Cláudia Borges, mediado por Gisele Safar. E é justamente este um dos temas de uma das mesas da nossa programação, Trabalho em Redes, Conceitos e Experiências na Extensão Universitária. Sabemos que os desafios da extensão são enormes. Aqui neste espaço vale a escuta sobre as tecnologias do contexto da extensão universitária. Não há campo melhor e mais gratificante e inovador para o trabalho tecnológico acadêmico do que a extensão universitária. Não há como ficar indiferente à conjuntura que vivemos hoje, pois a extensão universitária pode ser considerada como um movimento que repensa a universidade
apresenta afinidades, convergências e simbioses com a tecnologia social, principalmente, ao ponto de, atualmente, numerosos projetos de extensão universitária se constituírem em exemplos de tecnologia social. Mas vamos ouvir sobre o tema os nossos convidados Renato Siminelli, Renato Tanuri e Luciana de Oliveira, mediados por Giane Davi e Paulo Almeida, em busca de outras tecnologias além da social. Pelo aceite ao nosso convite, agradecemos. E prosseguindo, teremos no último dia informações sobre o corredor cultural, as atividades realizadas pelas áreas temáticas e a eleição da nova presidência do FOR-PROEC Sudeste. Sejam, então, todos bem-vindos e vamos nós. Muito obrigada. Passo a palavra para a reitora de extensão da UFMG, professora Benigna Maria de Oliveira. Boa noite a todas e todos. Bem-vindos, bem-vindas. Professor Jaime, magnífico reitor, a quem eu já agradeço a presença e as palavras. Nossa querida vice-reitora, professora Sandra Almeida, professor Marcos, também agradeço pela presença, professora Giane, Gisele, que são nossas parceiras, depois eu vou falar um pouco dessa parceria, professora Jussara. E gostaria de cumprimentar especialmente duas pessoas na plateia, mas esse cumprimento se estende a todos, professor Daniel Pansarelli, que eu gostaria que estivesse aqui do meu lado, professor, e professora Cláudia Maiorga, pró-reitora adjunta, e já agradecer também a nossa conferencista, professora Nilma, que tão gentilmente, tão prontamente aceitou o nosso convite. Eu vou dizer como os nossos estudantes, né, que vocês que falaram antes de mim me representam. Então, eu vou cortar um pouquinho aqui da minha fala e vou fazer uma fala apenas de boas-vindas, de agradecimento e uma prestação de contas. Nesse momento, nós estamos muito, muito felizes de receber o Fórum de Pró-Reitores de Extensão. Nós apresentamos essa proposta ao Fórum em 2015, no fórum que aconteceu na Universidade Federal de Lavras, onde fomos muito bem recebidos, e de lá para cá nós nos preparamos para recebê-los. E não nos preparamos sozinhos, né? Gostaria de agradecer muito a professora Giane, do Cefet, Minas Gerais, professora Gisele, que quando nós propusemos, e professor Paulo, né, que eu não vi ainda, está ali, que quando nós propusemos essa parceria para receber o fórum, imediatamente aceitaram. E nós vamos falar de redes, de parcerias, e essa foi uma parceria muito, muito interessante, porque eu acho que uma parceria ela é interessante quando ela dá bons resultados. Eu não sei o que vai acontecer nesse fórum até sexta-feira, se nós teremos bons resultados. Mas, por enquanto, eu acho que nós construímos uma conversa muito boa, e eu acho que uma parceria é boa também quando ela flui, ela é alegre, ela não traz, né, grandes dificuldades, e eu acho que aconteceu assim. Então, eu queria agradecer às duas por permitirem que eu dê as boas-vindas a todos, mas não, não são boas-vindas só da UFMG, são do Cefet e da UENG. Cada uma dessa universidade, esse centro federal, contribuiu com o que pôde de melhor, e a gente espera, de fato, que esse seja um encontro proveitoso, um espaço para reflexão, para compartilhamento de experiências, porque foi nesse sentido que trabalhamos. Eu gostaria também de dizer que por que trouxemos esse fórum, né, para cá, nesse ano, nos 90 anos? A extensão na UFMG tem um histórico muito bonito, muito importante, né? Não só na própria universidade, como no próprio fórum. O segundo encontro do Fórum Nacional aconteceu aqui na UFMG em 1988. E de lá para cá, né, a UFMG participou intensamente, né, da construção desse fórum, e o fórum contribuiu intensamente para a construção da extensão na UFMG. Então, eu acho que ter a extensão participando das comemorações dos 90 anos dessa universidade é muito importante, é simbólico, mas é mais do que simbólico. Traz essa característica que sempre teve de um espaço de resistência, de construção de uma universidade diferente, de construção de uma sociedade mais justa. É isso que a extensão tem procurado contribuir, e eu acredito que, de alguma forma, tem contribuído, não só na UFMG, mas como no país como um todo. Nessa gestão, especialmente, nós trabalhamos duas questões muito importantes que eu acho que serão discutidas nesse fórum.
Uma, o fortalecimento da dimensão acadêmica da extensão. E a outra, que não aparece claramente nos títulos das mesas e da conferência, mas que perpassa tudo, que é o fortalecimento de uma política institucional de direitos humanos. Isso foi uma questão colocada por essa gestão, que a extensão abraçou, assim como outros setores da universidade, e que eu acho que é uma pauta muito cara à extensão e que nós sabemos que todos os dias agora está sendo ameaçada. Então, para nós é muito importante que esse fórum aconteça nesse contexto, aconteça nos 90 anos e que nós possamos reforçar essa pauta. Ontem, especialmente, foi um dia muito importante para essa universidade. Não foi uma proposta da extensão, mas eu acho que a extensão contribuiu para isso. Foi aprovada no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão a resolução que regulamenta as cotas na pós-graduação. Cotas para negros, para deficientes e para indígenas. Eu acho que isso é uma grande conquista e ela não partiu da Pró-Reitoria de Extensão, mas com certeza nós abraçamos e procuramos contribuir, né? Eu acho que temos que parabenizar todos que contribuíram para a construção dessa resolução e acho que ela terá com certeza uma repercussão muito grande e talvez contribua também para que outros tomem a mesma iniciativa, né? Então, hoje estamos muito felizes, como eu disse, temos aqui representadas 29 universidades públicas, 8 institutos federais e 4 instituições de ensino públicas ou comunitárias. Eu acho que é uma representatividade muito importante. Acho que as discussões e as decisões que saírem daqui, com certeza, estão amparadas, né? Agora eu vou passar para a segunda parte, que são os agradecimentos. A professora Jussara falou que ela não fala de cor. Professora Jussara e eu, todo mundo sabe, eu escrevo uma coisa e falo outra. Então, eu vou aqui para a segunda parte. Eu gostaria de agradecer novamente o professor Jaime e a professora Sandra, porque a presença deles aqui hoje não é só uma formalidade. Eu acho que ela representa todo o apoio, todo o interesse, a forma como eles têm conduzido a extensão e nos apoiado durante esse reitorado. Então, eu volto a agradecer. Queria agradecer novamente as nossas parceiras, que eu já disse. Queria agradecer imensamente a professora Jussara, que nos apoiou muito, esteve sempre disponível, atendeu todos os telefonemas, respondeu todos os e-mails e, com certeza, contribuiu para esse evento. Gostaria de agradecer também ao professor Daniel Pansarelli, que até nas férias nós incomodamos, né, e também pela sua contribuição. A todos os convidados que aceitaram prontamente participar das mesas, não vou listar porque a professora Jussara já falou de todos. Gostaria de agradecer as equipes das Pró-Reitorias de Extensão e da Diretoria de Extensão, do Cefet, da UENG e da UFMG. Vários da nossa equipe estão aqui, por favor, se sintam agradecidos. Acredito que das duas equipes também, então faço agradecimento em nome delas. Gostaria de agradecer alguns colegas que estão aqui, e eu acho que se estamos falando, né, de uma construção, isso é muito importante. Estão aqui os pró-reitores de graduação, né, professor Takahashi, professor Valmir, está aqui o pró-reitor de assuntos estudantis, professor Tarcísio, e acho que isso reflete como temos conduzido a extensão aqui. Tem sido uma parceria intensa com essas pró-reitorias. E queria agradecer também a professora Elizabeth, que é chefe de gabinete, que nos atende sempre tão prontamente, né? E também está aqui. E, por fim, eu gostaria de agradecer a professora Cláudia Maiorga, que é a pró-reitora adjunta. Eu acho que é uma parceria um pouco inusitada, mas que deu certo. Nós somos de áreas diferentes, formação diferente, né? Mas eu acho que temos uma visão de universidade, do que é público, muito, muito semelhante. Eu acho que isso é muito importante e ajuda a construir essa parceria. E o nosso gosto musical é o mesmo, então eu acho que isso também ajuda bastante, né? Então, eu acho que são esses os agradecimentos. Se eu esqueci de alguém, por favor, me desculpe. Amanhã nós teremos oportunidade para fazê-los. E, por fim, terminando a prestação de contas que eu gostaria de fazer, os temas escolhidos para esse fórum apareceram numa reunião feita na Universidade Federal de Ouro Preto. Não houve um ForProEx, né? Foi uma reunião do Sudeste e foram apresentados alguns temas para que fossem discutidos. Esses temas eram acreditação curricular,
diálogo entre as pró-reitorias, pesquisa, extensão e graduação, trabalho em rede, tecnologia e produção, diálogo com os movimentos sociais, debate sobre gênero e diversidade sexual. Nós não conseguiríamos fazer uma mesa para cada um, tivemos muitas discussões sobre como abordar. É um momento, como já foi dito aqui, difícil. Nós não podemos abordar nenhum desses temas descontextualizado. Então, por isso fizemos a escolha de ter hoje essa conferência que fala da extensão em tempo de crise política e institucional. Fizemos questão de não colocar crise econômica, porque nós achamos que a crise econômica é uma consequência dessa crise política e institucional. Então, acreditamos que vários desses temas serão abordados hoje aqui. Escolhemos temas que parecem, a princípio, coisas apenas do cotidiano, né? Como acreditação curricular, tecnologias, trabalho em redes, mas toda a discussão política, tudo que nós fazemos, vai ter que refletir do que nós fazemos no nosso cotidiano, né? Então, não é simples, não é fácil transferir tudo aquilo que discutimos, que idealizamos, que sonhamos para a nossa prática. Então, foi essa a nossa escolha, né? O que não quer dizer que toda essa questão, né, do momento difícil não vai perpassar essa discussão, né? Então, nesse sentido. E gostaria de dizer especialmente a questão da relação com os movimentos sociais. Pensamos muito se essa deveria ser uma mesa específica, mas chegamos à conclusão que a extensão universitária não existe sem esse diálogo. Então, ele deve aparecer em todas as mesas. Ele é um ponto que não pode ser excluído, ele é um ponto central. Então, nós esperamos, conversamos com todos os palestrantes e pedimos que essa temática fosse abordada e fosse uma questão central nas suas falas. Era isso. Eu espero que nós tenhamos um ótimo encontro, que seja um espaço que contemple a diversidade, que as discussões aconteçam com respeito, como sempre aconteceram. Sabemos que são acaloradas, já sabemos que teremos propostas de moção, mas é isso que faz esse fórum vivo, eu acho que é isso que faz a universidade viva, é isso que faz a extensão universitária viva. Então, é dessa forma que nós queremos que chegue ao final, que com certeza a gente consiga levar alternativas, soluções, questionamentos para o Fórum Nacional. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Espero que tenhamos um ótimo encontro. Obrigada. Devolvo a palavra ao reitor da UFMG, professor Jaime Arturo Ramires. Eu acho que essa primeira parte, eu acho que está boa, né? Vamos passar para convidar a professora Nilma agora? É isso? Então, convidamos as autoridades que compõem a mesa de abertura, à exceção do professor Jaime Arturo Ramires e da professora Benigna Maria de Oliveira, a ocuparem seus lugares reservados neste auditório para que possam acompanhar a palestra de abertura. Muito obrigada. Bom, dando sequência, então, às atividades, é uma grande satisfação convidar a professora Nilma Lino Gomes, que é uma docente da Faculdade de Educação da UFMG, que vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência sobre extensão universitária em tempos de crise política e institucional. Nilma. Eu não vou ler o currículo da professora Nilma, eu acho que o nome dela já dispensa a apresentação e já vou passar diretamente a palavra a ela. Professora Nilma. Uma boa noite para todas e para todos. Nossa, mas que boa noite mais fraca. Boa noite. Isso é a força da extensão, né? A extensão das instituições de ensino superior. É um prazer estar aqui nessa noite. Eu quero cumprimentar nosso magnífico reitor, Jaime Arturo Ramires, a professora Benigna de Oliveira, minha colega aqui da universidade. Em nome dos dois, eu saúdo a todas as pró-reitoras e pró-reitores aqui presentes, aos presidentes que estão à frente dos fóruns aqui. Cumprimento também a nossa vice-reitora, Sandra Goulart.
e dizer para vocês que eu quero agradecer o convite da UFMG, da Universidade do Estado de Minas Gerais e do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, que em parceria, como já foi falado aqui, organizaram e estão realizando esse 48º Fórum de Extensão das Instituições Públicas de Ensino Superior. Eu fiquei muito contente por ter a oportunidade de falar para aquelas e para aqueles que atuam em uma das desafiadoras áreas das instituições de ensino superior públicas, a extensão. Eu vivi esse desafio quando fui reitora da Unilab e construí, junto com os meus colegas e as minhas colegas de lá, a nossa pró-reitoria de extensão, que até então não existia. E sempre compreendi na minha prática aqui na UFMG, como professora, o valor da extensão e a importância dela. Eu sei que aquelas e aqueles que realizam extensão no Brasil estão em um momento difícil. Nós, brasileiras e brasileiros, como já foi falado aqui, estamos em um momento muito difícil. Principalmente nós, que lutamos pela emancipação social. O tema, que é pensar essa crise política e institucional, ele é desafiador para mim. Principalmente porque estive, como todos sabem, participando do governo da presidenta Dilma Rousseff e acompanhando a violência que foi esse momento que nós vivemos. Esse momento no qual nós assistimos, o que eu não poderia deixar de chamar aqui de um golpe, para usurpar o governo federal e as suas nefastas consequências para toda a sociedade, com destaque para as trabalhadoras e para os trabalhadores e para as pessoas pobres. Mas não é só isso. As vítimas, se podemos falar assim, principais dessa política de retrocessos são os coletivos diversos transformados em desiguais. As mulheres, os negros, os indígenas, a população LGBT, os quilombolas, as pessoas do campo, com deficiência, a população ribeirinha, os povos dos mares e das florestas. Ou seja, se a política conservadora e de retrocessos que nós estamos vivendo, não somente em nível federal, porque também em estados e em municípios temos essa onda conservadora, se essa política, então, ela não somente em nível federal, ela tem a capacidade de afetar as lutas históricas e os seus avanços, a luta pelo reconhecimento e pelo direito à diversidade, ela é uma das mais afetadas nesse momento. Mas focando especificamente a extensão, todos nós aqui sabemos do artigo 207 da Constituição Brasileira, que dispõe que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa, gestão financeira, patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ensino, pesquisa e extensão, como nós sabemos, são as três funções básicas, digamos assim, de uma universidade, ou seja, ou também, melhor dizendo, de todas as instituições públicas de ensino superior, as quais devem ser equivalentes e merecer igual tratamento, pois, pelo contrário, nós estaríamos, então, violando o que é um princípio constitucional. No entanto, nós sabemos que a extensão ainda sofre com uma mentalidade que hierarquiza ensino, pesquisa e extensão. Ultimamente, eu penso que essa hierarquia ela tem sido, não em termos quantitativos, do que as instituições de ensino superior oferecem para a sociedade, mas em termos de atribuição de valor acadêmico, pesquisa, ensino, extensão. Mesmo que o investimento na pesquisa ainda seja aquém do que nós necessitamos, todos nós reconhecemos, sobretudo para algumas áreas do conhecimento, nós temos visto uma supervalorização do cientista, do alcance internacional das nossas produções, da valorização da pós-estrito sensu, e muitas vezes um certo afastamento da graduação como nosso primeiro nível de formação como cientistas, como docentes ou como profissionais das mais diversas áreas. Mas a extensão sempre continua no mesmo lugar, nessa visão hierarquizada. Nós conseguimos avançar, nós temos mais reconhecimentos das ações extensionistas hoje, e em determinado momento nós conseguimos impactar o
próprio governo federal e o Ministério da Educação, e os outros ministérios conseguindo, por exemplo, o que já foi falado aqui, o edital do PROEXT, que tantos de nós lutamos para implementar e que até o momento não temos notícias. Nós construímos uma política nacional de extensão universitária. Construímos um plano nacional de extensão universitária. Nós conseguimos editais das fundações de pesquisa que articulam pesquisa e extensão. Conseguimos um pouco mais de orçamento e bolsas e até mesmo um lugar de relevância institucional. Mas ainda vivemos um perfil polarizado entre extensão como prestação de serviços que dialoga com as empresas ou extensão numa relação emancipatória com a sociedade e com a comunidade. Mas eu não quero entrar nessa polêmica. Eu quero discutir com vocês a importância do momento político histórico em que esse fórum se realiza. Este será o Fórum Sudeste da Resistência. O momento político, ele está a afetar a universidade pública como um todo. Logo, é melhor que tracemos formas de dialogar e de compreensão mútua, pois, caso contrário, nós seremos presas fáceis para um projeto conservador e de direita que está em curso na nossa sociedade. A terceirização, a emenda constitucional 96 de 2016, a antiga PEC 241/55, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o desmantelamento do Sistema Único de Saúde, o retrocesso da pauta de igualdade de gênero e de igualdade racial, a abertura do espaço político para grupos ruralistas trarão retrocessos inimagináveis para o país e para a universidade pública e as instituições públicas de ensino superior de um modo geral. E não nos esqueçamos de que nós estamos numa universidade pública em tempos de política de inclusão social, de ações afirmativas, de estruturação de novas universidades, de consolidação de novos cursos instalados no processo do Reúne. Ou seja, talvez, nesses anos todos, nós estejamos no momento em que as universidades públicas mais se abriram para a entrada de sujeitos e coletivos sociais que sempre reivindicaram o seu lugar no ensino superior e que, aos poucos, começam a acessar o direito de estar na universidade e o direito de ser reconhecidos como sujeitos de conhecimento. Eu diria que estávamos em um novo processo de aprendizagem do que é ser uma instituição pública de ensino superior no Brasil. Na América Latina, uma concepção mais ampliada, com a democratização do acesso, as questões da permanência, comprometida principalmente com o eixo sul do mundo e não somente com o eixo norte do mundo. A extensão lida com uma dinâmica complexa e tensa, como todos nós sabemos. Quer concordemos ou não, a extensão, de um modo geral, ela tem mais a cara da comunidade, da população, dos movimentos sociais, dos grupos que lutam contra o poder do capital, da cultura, da arte. Visitando, então, vários sites de pró-reitorias de extensão, para pensar a fala de hoje, eu pude perceber o que eu chamei aqui, vou chamar aqui de leituras mais clássicas e leituras mais emancipatórias de extensão. E seria bom se nesse fórum a gente pudesse pensar em que lugar nós estamos. Nas leituras que eu vou chamar de clássicas, geralmente a extensão ela é entendida como uma ação das instituições de ensino superior junto à comunidade, ao seu redor, disponibilizando ao público externo conhecimento adquirido com o ensino e com a pesquisa desenvolvidos dentro das instituições. Espera-se que essa ação produza um novo conhecimento a ser trabalhado e a ser articulado. Nessa mesma interpretação que eu estou chamando aqui de clássica, a ideia de extensão ela está associada à crença de que o conhecimento gerado pelas instituições de pesquisa e ensino superior deve necessariamente possuir intenções de transformar a realidade social, de intervir naquilo que se chamam de deficiências, e não só limitando apenas a formação dos estudantes regulares da instituição. Ainda nessa concepção, é muito comum ver nos sites das pró-reitorias de extensão, com essa leitura mais clássica,
a afirmação de que, por meio da extensão, a universidade ou a instituição de ensino superior pública tem a oportunidade de levar até a comunidade os conhecimentos de que é detentora, os novos conhecimentos que produz com a pesquisa e que normalmente divulga com o ensino. É uma forma de a instituição socializar e democratizar o conhecimento, levando aos que estão do lado de fora. Entende-se que o conhecimento não se traduz em privilégio de uma minoria, mas é difundido pela comunidade de acordo com os próprios interesses dessa mesma comunidade. Então, através da extensão, as instituições de ensino superior vão até as comunidades ou recebem pessoas da comunidade dentro do seu campus. A extensão ajuda na realização da pesquisa, diversifica o ensino, possibilitando o contato dos estudantes com outros setores da comunidade. Entende-se que, por meio da extensão, a instituição de ensino superior se comunica com a realidade local, regional ou nacional e tem a possibilidade de renovar seus currículos, suas ações, conduzindo-os para o atendimento da verdadeira realidade do país. Mas as interpretações que eu considerei mais emancipatórias de extensão não a dissociam do seu lugar de produtora de conhecimento de transformação social. Entendem a extensão vista como uma comunicação que se estabelece entre a instituição de ensino superior, segmentos sociais, comunitários, com perspectiva educativa, informativa, crítica, transformadora, enquanto um espaço de formação, de produção de conhecimentos e interlocução das atividades acadêmicas de ensino e de pesquisa. A extensão, nessa outra interpretação, se realiza por meio de conjuntos de práticas que são educativas, pedagógicas, são políticas, são multi-interdisciplinares, acadêmicas, científicas, culturais e de inclusão social, através das vivências que vão possibilitar o encontro entre saberes tradicionais com os conhecimentos científicos, de forma interativa, associando teoria e prática, no confronto com a realidade da diversidade e grupos culturais. A extensão também, nessa perspectiva, é um lugar onde se entende que busca a popularização da ciência para a construção de possíveis estratégias e de caminhos de enfrentamento de problemas e questões sociais, tornando-os disponíveis para a sociedade. E isso só se realiza por meio de uma proposta que seja dialógica, que seja interativa, que relaciona teoria à prática, voltada para uma cidadania, que seja crítica, ativa, exercida como direito social e com respeito à diversidade cultural. Viram que tem diferença? São concepções bem distintas de extensão, embora possamos, à primeira vista, achar que nós falamos da mesma coisa, mas não é. Mas eu diria a vocês que a realidade brasileira e esse momento de crise institucional e política de hoje exige que nós demos um passo além para pensar e fazer a extensão. Mais do que as concepções que eu encontrei e nomeei de forma didática de emancipatória. Vocês podem ver que em ambas as interpretações, a extensão aparece como uma ideia de ponte, de fazer a ligação entre instituições e comunidade. Mas se a ideia de ponte, de ligação, de interligação, de interação é a que ronda as nossas ideias e nossas práticas de extensão, por mais emancipatórias que elas possam ser, eu os convido e as convido a fazer uma reflexão que vai além. Não seria a ponte a mais importante nessa relação, mas a concepção que as instituições de ensino superior têm sobre os sujeitos desses dois mundos que precisam ser interligados. O mundo acadêmico e o mundo da dita comunidade. O mundo dos movimentos sociais, dos não universitários, dos não acadêmicos. Dependendo da forma como eu vejo o público da extensão ou a comunidade, eu realizo um ou outro projeto de extensão e de ação extensionista. Quem são os sujeitos da extensão? Como as instituições os veem e as veem? E os seus conhecimentos e práticas?
Eu chamo aqui, para me ajudar a refletir, o sociólogo Boaventura de Souza Santos, que a partir dos estudos que eu venho realizando com ele e das suas últimas formulações sobre as epistemologias do Sul, eu diria que a extensão, nesse momento de crise política e institucional, não pode fugir da tarefa de ajudar a construir a emancipação social. E mais do que as formas como a ponte será construída, é preciso entender que vemos os sujeitos que estão nas pontas dessas pontes. Quais são essas pessoas separadas por esse abismo? O que fazem? O que pensam sobre a vida universitária que nós os aproximamos através da extensão? A existência desse abismo faz com que o campo do conhecimento se configure historicamente como um pensamento abissal. Se a extensão não superar esse pensamento abissal, nós poderemos inventar várias formas de pontes e de construí-las, mas sempre seremos um universo à parte, hierarquizado, separado dos outros, e que por mais que nós traguemos esses outros para dentro dos portões da vida acadêmica e universitária, sempre os consideraremos inaptos para conviver dentro da cidade do conhecimento. Para esses outros, cursos, assistência, formação, atividade cultural, palestras, seminários, workshop, que sempre serão inspirados no conhecimento científico, pesquisa e ensino. Mas esses outros, eles serão vistos como aqueles que possuem saberes? Como aqueles que produzem conhecimento? Ou como aqueles que produzem saberes rudimentares e que precisam da extensão para ser a ponte, a fim de ajudá-los a entender melhor a realidade em que vive e lhes dar um pouco do conhecimento científico? Boaventura de Souza Santos, ele nos diz o seguinte, que as linhas cartográficas abissais, essas que eu estou considerando que separam a extensão dos outros sujeitos, elas se formaram há muito tempo. São essas linhas, segundo ele, que demarcavam o velho e o novo mundo na era colonial. E elas vão subsistir, elas subsistem estruturalmente no pensamento moderno ocidental hoje e permanecem ainda constitutivas das relações políticas e culturais excludentes mantidas no sistema mundial contemporâneo. Ora, retirar recursos das universidades, dotar as universidades de condições indignas para fazer as suas atividades é aprofundar esse abismo. E a crise política e institucional que nós vivemos está fazendo isso. Boaventura também nos fala que a injustiça social global, e isso é muito importante, a injustiça social global, ela estaria, portanto, estritamente associada à injustiça cognitiva global. Isso toca de perto nas instituições de ensino superior. De modo que a luta por uma justiça social global, que é o que eu imagino que nós aqui queremos e fazemos, ela requer a construção de um outro tipo de pensamento, que é um pensamento pós-abissal. O autor vai afirmar o seguinte: o pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal. Ele consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que as invisíveis fundamentam as visíveis. As distinções invisíveis, elas são estabelecidas através de linhas radicais, que dividem a realidade social em dois universos distintos, deste lado da linha e do outro lado da linha. A divisão ela é tal que o outro lado da linha, ele desaparece, enquanto uma realidade, ele torna-se inexistente, e ele é mesmo produzido como inexistente. E a inexistência aqui, ela significa não existir sob qualquer forma de ser relevante ou compreensível. Tudo aquilo que é produzido como inexistente é excluído de forma radical, porque permanece exterior ao universo que a própria concepção de inclusão considera como sendo o outro, ou a outra.
Ou seja, nem o conceito de inclusão abarca esse outro do lado do abismo. Como será, então, que nós, universidade, vemos a comunidade? A característica fundamental desse pensamento abissal é a impossibilidade de copresença dos dois lados da linha. Para além desse lado da linha, há o quê? A inexistência, a invisibilidade, a ausência, a não dialética, a não saber, a não conhecimento. E as tensões do campo científico, do conhecimento científico, elas têm sido sempre altamente visíveis. Nós sabemos das nossas tensões, mas todas elas têm lugar desse lado da linha, não do outro lado da linha. O outro lado da linha, nós desconhecemos a sua própria radicalidade. E essa visibilidade desse lado da linha assenta na invisibilidade de formas de conhecimento que não se encaixam em nenhuma das formas de conhecer que nós consideramos válidas. O autor, então, vai se referir a quais conhecimentos que ficam do outro lado da linha. Conhecimentos populares, os conhecimentos leigos, os conhecimentos camponeses, os conhecimentos indígenas, os conhecimentos quilombolas do povo, do outro lado da linha. Eles, então, esses conhecimentos, eles desaparecem como conhecimentos relevantes ou comensuráveis. E eles se encontram para além do universo do verdadeiro e do falso, porque não se produz conhecimentos aceitáveis deste lado da linha. Do outro lado da linha, então, não há conhecimento real, existem crenças, opiniões, magia, idolatria, entendimentos intuitivos ou subjetivos, que, na melhor das hipóteses, podem tornar-se objetos ou matéria-prima da inquirição científica. Assim, a linha visível que separa a ciência dos seus outros modernos, ela está assente na linha abissal invisível, que separa de um lado a ciência e de outro conhecimentos tornados incomensuráveis, incompreensíveis, por não obedecerem os critérios científicos da verdade. Eu diria que essa tensão é a realidade da extensão que nós vivemos. Como nós vemos os outros com os quais trabalhamos? Como que nós os enxergamos? Como produtores de conhecimentos? Ou por mais que a nossa proposta popular seja popular, nós nos relacionamos com eles como se as instituições de ensino superior, representantes da ciência, vão ensiná-los a organizar a sua própria vida. Será que nós consideramos que a extensão, por ser uma forma de romper, pode ser uma forma de romper com esse abismo? Desde que nós reconheçamos que os outros da extensão também produzem conhecimento sobre si mesmo, sobre a realidade que os cerca, e que muitas vezes agem de determinada forma porque são expostos a todo tipo de desigualdade, de violência, e vivem voltados para suprir a sua sobrevivência e sair da desigualdade. Por isso, nós, das instituições superiores de ensino, ao realizarmos a extensão, devemos nos perguntar como que eu vejo o sujeito da extensão e os seus conhecimentos. E mais, entender que esses sujeitos da extensão também são como eu, docente, gestora, meus e minhas estudantes, os técnicos administrativos, são sujeitos sociais, humanos, sujeitos políticos, que numa sociedade desigual se encontram muitas vezes privados do conhecimento científico e têm os seus conhecimentos desconsiderados enquanto tais. Assim como Boaventura de Souza Santos, ele propõe um pensamento pós-abissal para superar essas linhas abissais, eu proponho um determinado tipo de extensão em tempos de golpe e em tempos de crise institucional e de crise política. Uma extensão pós-abissal e da resistência. Estamos preparados para isso? Que compreenda que vivemos muito mais dentro da tensão política, social, cultural e econômica e de conhecimentos que se rivalizam historicamente e, com isso, nos fazem pensar e agir como se as diversas formas de conhecimentos produzidos por nós, que é a nossa riqueza, ajam como se fossem conhecimentos rivais. E não é de rivalidade que nós precisamos, de forma alguma. É de solidariedade, é de trabalho coletivo,
é de justiça social, de justiça cognitiva, nós precisamos de superação das desigualdades e de uma melhor distribuição do poder. Nós precisamos da nossa democracia viva e da nossa democracia de volta. E as instituições de ensino superior, democráticas e fortes, podem conseguir fazer isso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.